Olá, pessoal! Nesse vídeo de hoje vim conversar aqui com vocês sobre 4 mitos que envolvem a seletividade alimentar infantil. Então, roda a vinheta! Seletividade alimentar é frescura? Tem várias causas que levam a criança a ser seletiva. Uma delas é a questão psicológica, quando a criança desenvolve uma fobia pelos alimentos. Por conta, muitas vezes, de algum trauma relacionado à alimentação. Então, a criança se engasgou, ou ela teve uma constipação muito severa, ou muitas vezes também está relacionado à criança que teve uma gastroenterite. Então, é sempre importante a gente avaliar qual o motivo que levou essa criança a ser seletiva. Também estar relacionada à questão de saúde, quando a criança tem uma alergia alimentar não identificada ainda pelos médicos que a criança passou, porque algumas alergias, visivelmente, às vezes tem poucos sinais. A criança sente mais desconforto, mas ela não consegue muitas vezes verbalizar o que está acontecendo. E assim a criança começa a diminuir também o repertório alimentar dela. Outro fator que pode levar a criança a ser seletiva é a questão do ambiente desfavorável. Então, é aquela criança que não é instigada a conhecer os alimentos da forma íntegra, acaba sempre vendo o alimento prontinho ali no prato. É uma criança que cresceu e aí eles entendem que eles podem começar a escolher os alimentos que ele quer comer e a criança acaba escolhendo e a família acaba deixando essa criança escolher. Só que a partir do momento que eu flexibilizo 1, 2 vezes, a criança aprende o movimento do adulto e acaba sempre excluindo aquele alimento porque a família vai acabar flexibilizando para que a criança coma algo que realmente ela quer, que realmente ela gosta mais. Então, é sempre importante a gente avaliar quais os motivos dessa seletividade alimentar. E vamos ao segundo mito sobre seletividade alimentar. Já ouviu aquela frase? Quando a criança crescer, ela vai voltar a comer determinado alimento? Será mesmo, pessoal? Vamos pensar aí, nós adultos. Será que tem algum alimento que você não consome hoje e quando você pensa, você parou de comer lá na infância, sua mãe às vezes acaba falando, você sempre comia isso, agora não quer comer mais, e você cresceu, o tempo passou e você não voltou a colocar esse alimento no repertório alimentar? Eu dei o exemplo aqui de uma pessoa que não consome um determinado alimento. Mas há crianças que chegam aqui no consultório que muitas vezes não consomem 2 grupos alimentares inteiros. Ou muitas vezes comem apenas alimentos de uma determinada textura, ou crocante, ou mole, então a gente precisa dar atenção a essa criança. Embora algumas crianças voltem a comer alguns alimentos depois que estiverem maiores, a grande maioria delas não volta a comer, gente. Então é preciso sim que a gente dê essa atenção primária na alimentação dessa criança. Como que eu vou dar essa atenção? Sempre procurando o apoio de uma equipe multidisciplinar, uma nutricionista, uma psicóloga, uma terapeuta ocupacional também. Em alguns casos vai ser excelente. E claro, que algum desses profissionais trabalhe com terapia alimentar. O nosso terceiro mito relacionado com a seletividade alimentar é: deixa a criança com fome, que ela estando com fome ela vai comer. Pessoal, infelizmente não é assim que acontece na maioria dos casos, viu? A criança ela fica com fome, você oferece aquele alimento que ela não consome e ela continua com fome e acaba não comendo, porque realmente aquele alimento muitas vezes causa náuseas, enjoo, a criança sente um mal-estar, como se aquele alimento realmente fosse um bicho, né? Uma barata, uma aranha, uma coisa que para a criança não condiz com o alimento. Então, muitas vezes também a gente precisa primeiramente trabalhar com aquele alimento com a criança em forma de figuras, em forma de brincadeiras, como com alimentos, né, de brinquedo, para depois a gente evoluir para o alimento mesmo. Então depende muito de qual estágio da escada do comer a criança está em relação àquele alimento. Se você quer entender mais sobre a escadinha do comer, olha aqui esse vídeo que eu vou deixar nos cards, ok? E outra questão também é que muitas crianças com seletividade alimentar, elas têm dificuldade de entender quando estão com fome e quando estão saciadas. Então, por vezes, a família chega e fala assim pra mim, Nutri, meu filho nunca está com fome, minha filha nunca está com fome, né? Eu tenho que ficar toda hora perguntando, quer comer? Quer comer? E aí eu penso, nossa, ela comeu tão pouco antes, né? Ou comeu faz tantas horas e ela deve estar com fome.
Então, a gente percebe muito essa dificuldade na criança. E por vezes também, quando a família oferece aquele alimento que a criança consome, ela come assim um volume muito grande, porque ela tem essa dificuldade de entender quando está com fome e quando está saciada. Então, a gente precisa prestar atenção. Outro mito em relação à seletividade alimentar é a culpa dos pais. Muitos pais pensam que a criança é seletiva por conta da família. E pessoal, a seletividade ela é uma questão muito complexa, que ainda está sendo muito estudada, e muitas vezes não tem só um fator que leva essa criança a ser seletiva. Então, por isso que a gente precisa sempre dessa equipe multidisciplinar para a gente avaliar cada passo da criança, né? Como que está o comer da criança. Então é muito comum também os pais chegarem no consultório e sentirem aquela culpa, né? Principalmente as mães falarem assim, Nutri, eu não fiz o BLW com meu filho, será que é por isso que ele é seletivo? Nossa, eu penso nisso todo dia. E pessoal, muitas vezes chega famílias aqui também que fizeram BLW, né? Na introdução alimentar e a criança também é seletiva. Então são várias razões, né, que estão ali envolvidas com a seletividade alimentar. Eu sei que não. E vamos aí para o último mito sobre seletividade alimentar. Já ouviu aquela pessoa, né, aquele parente, aquele amigo, falando assim, ai, força essa criança a comer, mesmo que ela não goste, né? Ou também, esconde essa comida ali no meio do que ela come, para ela comer. Gente, isso vai fazer com que a criança crie uma aversão mais ainda em relação aos alimentos. E quando a gente mistura ali na comida, por vezes, dependendo da criança, a criança começa a verificar muito mais o prato, porque ela acaba não confiando mais na gente, que aquele alimento não vai estar ali, ou que vai estar uma grande demanda e a criança não gosta. Então, primeiro a gente precisa entender qual o motivo que faz a criança ter aversão por aquele alimento. E por vezes não é o mesmo motivo para todos os alimentos, tá? Às vezes a gente percebe no consultório que uma criança tem aversão a um determinado alimento porque ele é mais molhado. Então, muitas vezes a gente precisa verificar em que passo da escadinha do comer essa criança está com cada alimento. Então, para a criança comer, são 32 passos que ocorrem até que a criança se sinta segura a comer aquele alimento. Então, quando eu falo que seletividade alimentar é algo muito complexo, gente, realmente é algo muito complexo. Por isso que é importante, de novo, né, reforçando uma equipe multidisciplinar. E claro, sempre importante, tudo que a equipe passa para a família fazer em casa, essa família fazer essas atividades com a criança em casa, para que ela entenda que não é só na terapia alimentar que essa criança vai ter o contato com esse alimento, mas em casa também. E isso ajuda muito mais a terapia a andar mais rápido, né, para que a criança se sinta mais confortável com o alimento. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse conteúdo tenha sido esclarecedor para vocês. Se vocês ficaram com alguma dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários aqui embaixo. E também me segue lá nas redes sociais para que você não perca nenhum conteúdo, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!